Fala, irmão. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Quero ministrar a palavra do Senhor a nós hoje. Oi, meus irmãos, bem-vindos. Glória a Deus. É uma piada interna, irmãos. Nem poderia falar aqui, mas tudo bem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmão, vamos para a palavra de Deus? Amém? Quem tem fome da palavra aí? Glória a Deus. Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2. Que Jesus ministre ao nosso coração hoje. Antes de ler, deixa eu dar o contexto porque eu vou ministrar essa palavra. Nós começamos uma série de estudo aqui, de ensino, que é o nosso culto que acontece às quartas-feiras. Todas as quartas-feiras nós temos culto de ensino aqui da palavra. E nesse mês nós vamos falar a mensagem que Jesus dá às 7 igrejas da Ásia. E normalmente nós ficamos só a cada quarta-feira ministrando a palavra. Mas entendi, orando, que deveria não apenas ministrar nas quartas, mas também para nós aos domingos. Então, nós vamos continuar essa série o mês inteiro, tanto na quarta quanto no domingo. Para que possamos construir algo coletivamente e assim avançar para aquilo que o Espírito Santo tem apontado para nós vivermos. Nós vamos começar no verso 8 hoje. Vamos falar da igreja de Esmirna. Está escrito assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra lida perante o seu povo. Ela por si só já é o suficiente para nós sermos ministrados. Mas pedimos que nessa noite o Espírito de revelação e de sabedoria venha sobre nós para que possamos compartilhar e assim trazer aplicação prática para a nossa vida. Nós clamamos para que a ação personalizada do teu Santo Espírito possa vir de acordo e no coração de cada pessoa aqui presente. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajuda. Nós te louvamos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Em Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver o Senhor Jesus se revelando a João na ilha de Patmos. E na quarta-feira agora eu preguei sobre isso e expliquei a visão que João tem a respeito dos 7 candeeiros ou candelabro e também das 7 estrelas na mão do Senhor. Os 7 candeeiros significa as 7 igrejas. Os 7 candelabros, os 7 anjos daquelas igrejas. E cada igreja há um anjo determinado que recebe a palavra do Senhor. Nós estudamos na quarta-feira e passamos que o anjo poderia sim ser o líder da igreja, mas o anjo também, que a palavra anjo significa mensageiro, tem a ver com alguém que está transmitindo ou comunicando uma mensagem àquela comunidade local. Ou seja, pode ser mais do que uma pessoa, porque Deus não fechou monopólio com uma pessoa. Amém? Todo lugar que se levanta alguém como semideus, você tem que fugir de lá. Porque Deus, ele usa o seu corpo, a sua igreja, os seus eleitos, os seus escolhidos. Amém, irmãos?
Então o anjo pode ser sim a liderança daquela igreja, mas também pode ser o corpo que comunica a mensagem àquela igreja. E o Senhor vai liberar algumas palavras, começando primeiramente ao anjo que está àquela igreja, que está sendo responsável por aquela comunidade. Nós vimos a base que o Senhor libera assim a João. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva. Então é direcionado. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Irmãos, a cidade de Esmirna, ela hoje é conhecida como Izmir, que fica na Turquia. Na época, e até hoje, era uma cidade muito próspera, fiel inclusive ao Império Romano. Era uma cidade que era uma... Roma colonizou, então ela prestava... Jesus, fugiu a palavra. Imposto a Roma, pagava impostos, tributos a Roma. Inclusive, cultos era organizado em Esmirna a imperadores romanos. Só que Esmirna é uma cidade muito linda, arquitetonicamente falando, uma cidade também comercial, que tinha uma cultura muito importante, que era exportada para outros lugares. Então Roma tinha uma espécie de carinho especial por Esmirna, porque era uma cidade que vivia com muitas influências, inclusive culturais. A cidade, irmão, era uma cidade fortificada, aonde inclusive os judeus foram para lá, e muitos deles eram avesso ou contra aquilo que estava tomando o mundo, que era o cristianismo na época. Não só Roma, mas toda a cidade circunvizinha e também as cidades da Ásia, a maioria eram contra os cristãos. E tem algo que eu preciso falar aqui para vocês. A igreja que estava localizada naquele local de Esmirna, a igreja de Esmirna, ela estava passando por grandes provações. E as provações que ela estava passando começou a afetar, inclusive, o seu estilo de vida, as suas finanças. Começou a afetar os seus negócios, a própria igreja. A igreja, ela estava sob tensão, porque ela estava sendo perseguida. E muitas vezes, um lugar que começa a perseguição aos cristãos, começa a afetar os bolsos dos cristãos. Grave isso. Se começar uma perseguição agora em Chapecó, contra nós, os cristãos, uma das primeiras coisas que vai acontecer não é fechar a igreja. É fechar o comércio para você não comprar, ou mandar você embora do seu trabalho. Eles vão querer afetar diretamente o seu estilo de vida. Porque esse é um modelo bem antigo de perseguição. Não é só matar, não é só prender. É afetar você, porque se mexer dentro do seu sistema de vivência, pode mexer com sua fé. Por isso que a carta aos Hebreus vai dizer que alguns irmãos, eles não estavam nem aí para os seus recursos. Inclusive, eles se despojaram de toda a riqueza desse mundo por causa de Cristo. Porque eles eram perseguidos. Eles eram dessa forma. Então, afetando a parte econômica daquela igreja, afetaria a fé também daqueles irmãos. Os irmãos crentes que estavam em Esmirna, eles eram frequentemente marginalizados, economicamente prejudicados e alguns até martirizados em sua fé. Quando nós vamos para a história, nós vamos ver um homem chamado Policarpo de Esmirna, que foi bispo. A história diz que ele foi martirizado. E é lindo quando você estuda a história dos heróis, dos nossos pais na fé, aqueles que vieram antes. Policarpo, por exemplo, é um homem que, quando ele foi ser martirizado, colocaram ele amarrado em um tronco e um monte de palha, feno ao redor dele para pegar fogo e matar ele queimado. E tentavam colocar fogo e não pegava fogo na palha, gente. Meu Deus, palha não pega fogo.
Não conseguiam, e ele cantando, sorrindo, preso em um tronco, até que veio um homem e então transpassou ele com uma lança, uma espada. E depois, só depois que ele morreu, transpassado, colocaram fogo no seu corpo. Alguns irmãos em Esmirna eram literalmente martirizados. Literalmente martirizados. A cidade de Esmirna, ela era linda, mas era perseguidora dos filhos de Deus. Com esse pano de fundo, irmãos, falando um pouco da cidade de Esmirna, nós vamos entrar em alguns pontos que eu creio que é importante nós desenvolvermos hoje. Amém? A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. É a forma de que Cristo apresenta aquela igreja. Jesus estava dizendo assim: eu sou aquele que é o primeiro e que é o último, que você já sabe que é o alfa e que é o ômega. Mas não somente isso, que morreu, mas não ficou na sepultura, que ressuscitou e está vivo. Jesus está apresentando para aquela igreja, que tinha inclusive mártires ali, dizendo assim, ó, não se preocupe, eu morri também, mas eu ressuscitei. Jesus estava dizendo, eu venci a morte. Jesus estava dizendo, a morte não pôde me deter, logo não vai deter vocês também. Irmãos, para o cristão, a morte, de fato, é só um passaporte. O cristão não tem medo de morrer. Ele pode ter receio de deixar algumas coisas, tipo filhos pequenos, família, né? Não é verdade? Mas medo da morte ele não tem. Porque a Bíblia diz assim que nós já temos a vida eterna. Quem crê já tem a vida eterna. Nós nunca vamos morrer. Porque já temos a vida em nós. E uma vez que temos a vida em nós, mesmo que o nosso corpo caia, o nosso espírito está vivo para sempre. Por isso que não tem Cristo, nós estamos pregando, dizendo, se arrependa, senão você vai morrer e vai para o inferno, ter uma morte eterna. Mas para nós não, nós já temos a vida eterna. Amém? Quem aqui tem a vida eterna? Se você crê em Jesus, a vida já entrou em você. Amém, irmãos? Agora era a hora de dizer glória a Deus. Porque, irmãos, a gente já tem vida. Pastor, eu tô ficando velhinho, pastor, vou morrer, eu também vou. Esse corpo vai cair. A Bíblia diz assim que esse corpo é como uma semente corruptível, que um dia se revestirá de incorruptibilidade. E teremos um corpo então glorificado, que não haverá mais nem dor nele. Mas no Espírito, irmãos, nós já temos vida. Por isso que quando você olha para Jesus, Jesus não está com medo da cruz. Jesus nunca teve medo da cruz. Jesus nunca teve medo da cruz. O receio de Jesus, quando ele fez aquela oração no Getsemane, dizendo assim, ó, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que era o receio de Jesus? Não era a cruz. Era o distanciamento dele com o Pai. Porque lá na cruz ele fala, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O filho perfeito que nunca tinha se separado de Deus um milésimo de segundo. Agora, por causa dos nossos pecados, ele ficaria ausente, ou Deus se distanciaria dele. Porque Jesus, ele não pecou, mas se fez pecado por nós, carregando assim, então, todos os nossos pecados. O pecado de toda a humanidade, tanto da era passada, quando da era presente, quando da era futura. Ele carregou todo o pecado da humanidade. Então, Deus precisa naquele momento exercer justiça sobre Jesus. E nesse exercer justiça, ele precisava se afastar. Irmão, não foi os romanos que mataram Jesus. A Bíblia diz em Isaías 53 que o Senhor agradou moê-lo. Eram os nossos pecados caindo sobre Jesus e o próprio Deus exercendo justiça. Porque você e eu não éramos capazes de suportar a justiça de Deus. Então alguém santo deveria receber essa justiça. Amém?
Sendo assim, Jesus se colocou entre Deus e nós, para que a justiça não caísse sobre nós e caísse sobre ele. E agora nós estamos livres. Por isso que não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12, só o nome de Jesus pode salvar. Se você crê em Jesus, você pode ser salvo. Se você crê em qualquer outra coisa ou em si mesmo, você não é salvo e vai para o inferno. Glória a Deus. Só Jesus salva, não tem justiça própria. Ninguém pode se salvar, só pode crer naquele que pode salvar. Jesus falou, quando eu serei levantado, atrairei todos a mim. Quando Jesus foi levantado na cruz, nossos olhos fixaram nele. E aqueles que olharam para ele, então, são salvos. Por isso que aquele soldado, quando estava lá na cruz, ele olha para o Filho de Deus crucificado e diz, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Jesus nunca teve medo da cruz, irmãos. O cristão não tem medo disso. Amém? Pastor, eu tenho medo, pastor. Até no final dessa noite você não vai ter mais. O Espírito da coragem vai entrar em você. Amém? Vamos lá, irmãos. Cristo, ele se apresenta com alguém que é o primeiro e o último, mas que morreu e também ressuscitou, que está vivo. Jesus estava dizendo, eu sou eternamente vitorioso e venci a morte. E quando Deus, o Senhor, vence a morte, ele traz consigo a esperança para a gente viver a vida eterna. Irmãos, o Senhor Jesus não apenas se apresenta, mas também aponta as características daquela igreja. E ele vai dizer assim, olha o verso 9, por favor. Está escrito assim. Eu conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Olha para mim um pouquinho. Olha que contraste. Nós vamos ver daqui uns dias alguma igreja que se achava rica e Jesus chama ela de pobre, miserável e nu. Mas a igreja de Esmirna, Jesus olha para ela e diz assim, ó, eu conheço as suas aflições. Irmão, se tem uma coisa que Jesus sabe e conhece, é sobre sofrimento. Às vezes nós pensamos que o nosso sofrimento é o maior sofrimento da terra. Quando a gente está passando por alguma situação, a gente faz igual de eu vou morrer. Não é assim? A gente fala, eu vou morrer, não acabou. E não é. Irmãos, a Bíblia diz assim que as nossas leves e momentâneas tribulações não há de se comparar com o peso de glória que há de ser revelada. Irmãos, o que você está passando pode ser coisa grandiosa. Tipo assim, pastor, está doendo. Mas não se compara o que vai acontecer. É o que a Bíblia diz, você precisa crer nisso. Às vezes, quando nós estamos passando por dificuldade, nós pensamos assim, meu Deus, eu nunca mais vou sair disso. Quem está rodando com o furacão, irmão, não vê escape. Não consegue ver um escape no meio da tormenta. Quantas vezes, eu vou falar particularmente assim, eu em situações difíceis, Jesus, eu não vejo saída, E pensava que ali seria o fim de muita coisa. E daqui a pouco vinha o escape do Senhor. Vinha a graça de Jesus. O Senhor que nos tirava com sua mão poderosa. Eu lembro uma vez, estava contando essa semana, em 2020, o nosso primeiro culto público. Enquanto eu pregava, minha esposa estava sofrendo um aborto, sentada no banco de casa. Ela não falou nada, estava sangrando e ela me ouvindo pregar. Acabou o culto, ela falou assim, eu preciso ir para o hospital. Foi terrível. Beleza, perdemos o bebê. Irmão, mas perdeu o bebê. E agora? Quem já perdeu um bebê, quem já perdeu um filho aqui, sabe, ali na hora você está preocupado com a saúde, em fazer todo o processo, mas passa o segundo dia. Quando você, no meu caso, eu passei pelo corredor de casa, eu vi a Andressa. Eu falei, cara, a barriga não vai crescer mais. Sabe quando cai assim? E quando cai aquele negócio, tipo, mano, e aí, Jesus? O coração vai ficando apertado. E tu vai pro banheiro chorar sozinho. Você fala, meu Deus, por quê? E agora?
E tu pensa que aquela dor nunca vai sair de você. Porque você está vivendo aquilo. E deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Viva a dor. Normalmente os pastores motivacionais falam assim, não, elimina a dor da sua vida. Não, viva a dor. Viva ela. Viva a aflição. Jesus disse, no mundo nós teremos aflições. Viva a aflição agora. Não corra dela. Porque essa aflição está formando você. Está formando o seu caráter. Está te formando a maneira que você está olhando para Deus. Se a gente só conhecesse a Deus, irmãos, na abundância, seria muito bom, mas não. O Senhor, a Bíblia diz que Ele é o Deus dos montes e o Deus dos vales. Ele está no alto monte quando o fogo vem, e glória a Deus, mas Ele também está no vale, quando passamos pelo vale da morte, irmãos. Ele também está lá. Viva cada momento da sua vida. Só não viva sem Jesus. Só não viva sem olhar para Cristo. Só não viva cada momento da sua vida desviado do propósito de Deus. Mas viva cada momento. Pastor, hoje eu sou esse homem que estou passando por dores. Eu sou essa pessoa. Viva. Viva com Jesus. Vai falar com Jesus. Jesus, o que o Senhor está fazendo comigo? O que o Senhor está ministrando nisso, Senhor? Ou você acha que Jesus dá viagem perdida, irmãos? Sabe qual foi a treta de Jó? Deus fala com Jó no capítulo 1, capítulo 2. Capítulo 3, Deus não fala mais. E de Jó capítulo 3 a capítulo 38 é só conversa entre amigos. Deus não fala mais. Quando Deus se revela, mostra a bondade dele a Jó. Sabe o que eu vejo, irmãos? Assim, tem muita preciosidade ali. Mas é um desperdício de um querendo aconselhar o outro no processo que Jó está passando. Até que Deus aparece para Jó, e então tem a resolução. E Jó vai reclamar com Deus, onde tu estava? Senhor, o que está acontecendo comigo? Aí Deus faz uma pergunta. Jó, antes de te responder, posso te fazer umas perguntinhas, Jó? Pode, Senhor. Aonde você estava quando eu formei a terra? Aonde você estava, Jó, quando eu coloquei os fundamentos da terra? Você é tão bom, você passou uma parte de sua vida murmurando com seus amigos. E era para você estar me vendo. Então eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você estava, Jó? Aonde você estava? E Jó reconhece que ele só conhecia Deus de ouvir falar. E agora os olhos dele estão vendo, Senhor. De com ele andar. Irmão, a aflição é uma grande oportunidade de você conhecer mais de Deus. Ninguém quer passar por aflições. Mas elas virão. Você sabe que elas virão. Seja em qual nível for. Elas virão. E eu não vou ser um pregador mentiroso para você. Dizendo que não vai vir. Não, elas vão vir. Mas não perca o olhar de Jesus nos dias maus. Não perca o olhar de Jesus quando você estiver no olho do furacão, passando por coisas, falar, meu Deus, e agora? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Jesus fala para isso para essa igreja. Conheça as suas aflições. E também conheça a sua pobreza. Ao elogio de Jesus. Mas você é rico. Como assim? Como um pobre pode ser rico aos olhos de Deus? Me explica esse paradigma. Enquanto o mundo diz você tem que ser rico, Jesus está olhando para um bando de gente pobre dizendo, vocês são ricos. Me explica isso. Porque nós olhamos e validamos as riquezas das pessoas, ou a riqueza da pessoa pelo estilo de vida e pela conta bancária, pelo patrimônio dela. Na igreja, uma igreja perseguida, que patrimônio tem? O que ela tem? Se as pessoas estão perseguindo, não tem nada. E Jesus chama essa igreja de muito rica. Sabe o que o Senhor Jesus ministrou e eu quero compartilhar com vocês, irmãos? A riqueza está nos olhos de quem vem. Para alguns hoje a riqueza é sair do hospital com um filho nos braços. A maior prosperidade dessa pessoa é sair com um filho vivo. Para alguns ele não quer mais nada, ele quer só isso. Para outros, irmãos, é não perder os filhos para as drogas.
Eu não quero nada, eu só quero que o meu filho não vai pro crack, não vai pra drogadição. Eu não quero internar meu filho pela 10ª vez. Para alguns a riqueza é isso. Porque a riqueza está nos olhos de quem vê. Para outros, a riqueza é não perder a esposa, é não perder o marido. Mas é o casamento ser restaurado. Eu só quero meu casamento de volta. Eu não quero mais nada. Eu quero minha família. Para uns, hoje a riqueza é isso. Para outros a riqueza é colocar apenas um prato de comida em casa. Falar, meu Deus, Senhor, eu não quero muito, eu só quero amanhã dar comida para os meus filhos. Eu quero pagar meu aluguel. Amanhã, Senhor, provê, eu quero pagar minhas contas. Para outros, a riqueza é ver a família aos pés de Jesus. A riqueza está nos olhos de quem vê. Faz sentido? A riqueza está nos olhos de quem está enxergando. Em Lucas 12:15, o Senhor Jesus disse assim, ó, cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O próprio Jesus disse, você não é o que você tem. Muitas pessoas dão valor apenas ao que os outros têm, mas não o que essas pessoas de fato são. Você não pode medir riqueza pelo poder aquisitivo. Você tem que medir riqueza segundo o padrão do céu. Por isso que Jesus ele consegue olhar para uma igreja pobre e dizer, vocês são ricos. Irmão, mudou o conceito. Palavra de Jesus, não estou inventando nada. A gente entrou por um conceito que não é bíblico. Pastor, você é a favor da pobreza? É óbvio que não. É óbvio que não. Mas nós não podemos colocar como um padrão eterno aquilo que Jesus não colocou. Jesus está olhando para uma igreja pobre e dizendo, vocês são ricos. E aí, irmãos? Você quer ser rico para o mundo ou rico para Deus? Agora fica difícil, pastor. O problema não é dinheiro. O problema não é recurso. O problema é que nós precisamos, aos olhos de Deus, ver como Deus vê. Sabe o que eu acho massa nessa igreja aqui, especificamente? É que nós temos pessoas aqui que têm posse e pessoas que não têm. E eles estão sentados um lado do outro. Eu acho isso maravilhoso, irmãos. Onde os irmãos com mais abundância, eles não falam assim, ó, ô irmão, vem aqui na minha casa. Eles falam assim, deixa eu ir lá na sua casa. Eu acho isso incrível. Porque eles poderiam falar, vem na minha casa que eu quero mostrar o meu lustre de 100 mil reais. Mas eles querem sentar lá na cadeira do irmão. Eu acho isso bênção, irmãos. Porque é o nível de Deus, o padrão de Deus. Deus vê de cima. E a maneira que ele vê é diferente da nossa. Os homens olham aqui querendo se comparar. Jesus não olha assim. Jesus está olhando o nosso coração. É a maneira que Cristo nos olha. Jesus ele revela dessa forma a essa igreja. Ele também menciona, dizendo assim, eu acho lindo esse texto. Olha só, irmãos. Ainda dentro do versículo 9. Conheça a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Como assim, pastor? Irmãos, uma sinagoga, a palavra sinagoga tem a ver com a palavra eclésia, que é a reunião, a assembleia. Então tem um tipo de gente que se acha tão poderosa, que quando ela se reúne, ela fala assim, a gente é de Deus. E os judeus é o povo de Deus. Logo, alguns se diziam ser povo de Deus, se diziam ser judeus. Mas na verdade aquela reunião não passava de uma sinagoga de Satanás. Infelizmente,
Infelizmente, existem tantos lugares que o espírito do anticristo já está imperado. Sabe, irmãos? Quando o espírito do anticristo se impera dentro de uma assembleia, é quando homens olham para as escrituras e falam, mas eu acho que não é bem assim. Quando as pessoas dizem assim, não, acho que não é bem assim o que o pastor está dizendo. Se eu falei alguma coisa fora das escrituras, aí você pode questionar. Mas se está dentro da palavra, é o que a palavra diz. O que é um anticristo? Quando não querem mais se submeter a Cristo. Um tempo atrás eu estava lendo um livro muito famoso de finanças. E um cara muito famoso, um best-seller assim, clássico. E nesse livro estava escrito assim, uma das frases. Todos os grandes players aí que é do mercado financeiro leram esse livro e tal. E estava escrito assim nesse livro. O homem que disse que é melhor dar do que receber, ele não sabe quão bom é acumular. Eu falei, esse livro é anticristo. Porque foi Jesus que disse isso. Não presta para nada mais. Ele está indo contra o que Cristo disse. Foi Cristo que disse isso em Atos 20, 35. É melhor dar do que receber. E no mundo das finanças, o que impera é o anticristo. Pastor, tem muita coisa boa lá? Tem. Até você se deparar com isso. E um homem com maturidade vai falar, anticristo. O que acontece dentro da igreja? Quando ela começa a falar assim, eu acho que não é bem assim. Quando a igreja começa a falar, não, eu acho que isso não é para esse tempo. O que Jesus disse não é o que ele quis dizer. Você começou a distorcer, logo é anticristo. Sabe, irmãos? Eu nunca fui para a Europa ainda. Quem sabe um dia, talvez, se Deus assim quiser. Mas quando você estuda a história dos avivamentos, nós temos aqui uma escola na igreja. Quando você vai para a história dos avivamentos, você vai ver que o berço do avivamento mundial aconteceu na Europa. Hoje, os lugares que eram palcos de avivamento da parte de Deus são boates, bares, são as igrejas históricas que eram tribuna para grandes avivalistas pregarem, hoje são boates. Pastor, por que se transformou tanto? Por que caíram? Por que a igreja ruiu, pastor? Porque entraram no liberalismo teológico. Começaram a falar, eu acho que não é bem assim. Deixa eu falar, irmão, uma coisa pra você. Fundamenta a sua vida na palavra de Deus. Deixa ela confrontar você. Quando você lê alguma coisa e fala assim, mano, não é possível que Jesus disse. É possível sim. Ele falou assim, eu tenho uma só mulher. Não se divorcie! Deus odeia o divórcio, é o que ele disse. Aquele que mentia, não minta mais. Antes trabalhe com suas mãos para fazer o bem ao próximo. É o que ele disse. Ele falou, pastores, vocês devem cuidar das ovelhas, não usurpar a sua lã. É o que ele disse. Ele falou assim, irmãos, ame uns aos outros como eu vos amei. Não o seu padrão, é o jeito de Jesus, irmãos. O padrão de Jesus é o padrão de Jesus. Sabe o que eu tenho percebido? As pessoas, elas querem adequar a vida à palavra. Não, irmãos. Não é isso. Ao contrário, quer adequar a palavra à sua vida. Tipo, eu vou pegar isso aqui se encaixa na minha vida. Não. A Bíblia diz assim, para uma mulher se portar com modéstia. As mulheres são seminuas dentro da igreja. Me diga, irmãos, onde vamos parar? Entre a sua opinião e a palavra de Deus, fica com a palavra de Deus. Aonde vamos parar? Daqui a pouco viramos, irmão, meu Deus do céu. Quando a gente vai soltando a palavra de Deus, a gente vai falando, eu acho que não é bem assim. E vai trocando a palavra por pregadores modernos, a gente vai ruir.
Pastor, mas é duro. Não é duro, não. Nós que somos mole. Nós que não aguentamos mais a sã doutrina. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas terão comichões nos ouvidos. Elas vão fazer messe para si mesmas. Elas vão vir a palavra e falar assim, eu não gostei desse pastor. Eu vou para outra igreja. Porque ali a galera vai me abraçar e vai dizer, pode vir fumando maconha mesmo. Fica aí, sobe no púlpito, se prostitua. Vive como você vive. Vive aí. Irmão, pastor fumando maconha, ensinando jovens. Você tem noção do que é isso? É porque é uma erva, é da natureza. Ele sobe no culto assim, ó. Meu Deus, mano, uma brisa doida. Aí, amanhã, onde nós estaremos? Irmão, Deus tem tanta promessa para o Brasil, gente. Deus tem tanta promessa para essa nação. Promessa de prosperidade. Irmãos, até uns dias atrás nós éramos um país de terceiro mundo. E isso está mudando. Deus tem promessa de enviar pessoas a partir do Brasil como celeiro de missões para todas as nações. Mas nós vamos como? Vai levar o quê para lá para fora? Se aqui dentro está estragado. Me diga. Me diga. Como vamos continuar assim? Sabe que Jesus olha para a igreja de Esmirna, passando por aflições, passando por provações, aonde um povo que se dizia judeu, o povo de Deus, era mais considerado uma sinagoga de Satanás. Irmãos, os olhos humanos podem mentir, sabia? As pessoas podem aplaudir aquilo que Deus está desaprovando. As pessoas podem elogiar e colocar no pedestal aquilo que Deus falou, eu já rejeitei. Assim como foi com Saul. O exército todo falava, Saul é nosso rei. Deus falou, ele não é rei de nada. Eu já desqualifiquei Saul. Saul já foi desqualificado, ele só está no trono. Mas ele não exerce mais nenhum reinado diante de mim. Porque o padrão de Deus é diferente. O padrão de Deus é diferente. Jesus ele vai também trazer encorajamento àquela igreja. Por ela sofrer, por ela passar por tantas coisas. Verso 10, Jesus vai dizer assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Irmão, a igreja estava sofrendo. Já estava sendo afligida. Já estava pobre. Jesus falou assim, não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. Olha como Jesus é um profeta verdadeiro. Vem aqui, irmão, deixa eu profetizar na sua vida, Jeff. Eu vejo, Deus está abrindo a porta. A mega cena, aleluia. Profeta que só profetiza coisa boa, tem um monte no Facebook, irmão. Com óleo na mão assim, ó. Entra na live deles, eles vão profetizar algo bom para você. O próprio Jesus está vendo uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja passando necessidades econômicas. E eu falo assim, não se preocupe. Vocês vão passar por umas tretas ainda. O que Jesus está fazendo naquela igreja? Jesus está mostrando a realidade. Para que a igreja vivesse cada processo que ela precisava viver. Jesus não está mentindo. E uma coisa que eu amo em Jesus, que Jesus não mente. Você vai ler o Sermão do Monte, que é o Sermão da Montanha, que é as leis do reino. Jesus nunca mentiu. Ele vai dizer assim para os discípulos, irmãos, queridos irmãos, as pessoas vão falar de vocês, vão perseguir vocês, e mentindo, vão dizer um monte de coisas sobre vocês. Ele vai dizer assim para os discípulos, se alegrem, regozijem, porque grande é a recompensa de vocês no céu. Jesus nunca disse para os discípulos assim, vai ser só festa, vai ser só coisa boa. Jesus sempre foi verdadeiro. Amém? Porque nós servimos um Deus verdadeiro. Nós servimos um Deus maravilhoso, que é um Deus verdadeiro. E isso muda, sabe por quê? Porque às vezes o evangelho que nós estamos oferecendo para as pessoas é o evangelho de não sofrer mais. Não, vamos para a igreja. Vem aqui, meu filho. Vem, eu vou discipular você. Vem para a igreja.
vai tudo resolver. Não, não vai tudo resolver não, fica tranquilo. Você só vai ter uma capacidade maior de suportar. Mas vai vir treta. Quem quer esse evangelho, irmãos? Agora eu vou pedir para você levantar a mão. Quem quer? O evangelho de Jesus. Porque foi o que Jesus disse. É só isso? Não, não é só isso. Mas tem essa parte. Pastor, eu vim no culto logo dessa parte. Pois é. Você veio logo hoje. Mas vamos seguir aqui. Jesus vai dizer para eles, não tenha medo do que vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. A prisão veio para essa igreja para o quê? Para provar ela. E nós somos provados para ser aprovados. Toda aprovação vem para nós sermos aprovados ou reprovados. Quando somos provados, o propósito de Deus é nós sermos aprovados por Ele. Toda aprovação é por isso. Pastor, eu estou na aprovação. Glória a Deus. Deus quer aprovar você. Quando passamos por qualquer aprovação, por exemplo, tem irmãos passando por provações financeiras. Irmãos, se... Nossa, não, pastor, está tudo certo na minha vida. Eu vou dar meu dízimo, minha oferta, tudo certo. Agora, no dia ruim, qual é a primeira coisa que a gente deixa de fazer? Tá passando uma aprovação no casamento. Preguei ontem aqui, inclusive, no culto de casais. Foi maravilhoso ontem. Meu Deus, de verdade. Glória a Jesus, foi bênção. Mas o homem e a mulher estão passando por uma crise no casamento, uma aprovação. Aí vejo um homem ser aprovado e permanecer com um olhar sobre a mulher dele. Ele começa a flertar com outras mulheres. Reprovou. Porque todo casamento passa por dificuldade. Todo passa, todos. Cada um numa área, mas vai passar. Mas toda aprovação vem para nós sermos aprovados. Crise no ministério. Parece que o ministério não frutifica. O que o homem faz? Dá jeitinho. Vai dar um jeitinho. Não, eu vou ter que fazer agora uma benção aqui, sei lá, vou fazer... Não, irmão, só permaneça fiel. Você está sendo provado para você ser aprovado. Amém? Talvez você esteja sendo provado exatamente nesses dias. E aí, o que tu vai fazer? Os irmãos aqui em Esmirna, alguns seriam inclusive presos, porque passaria por provação. E ninguém quer isso, irmãos. Ninguém quer isso. Mas acontece. A Bíblia diz assim: vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Eu acho lindo. Eu não quero entrar aqui em escatologia, nada disso, que esse não é o propósito. Mas 10 dias fala um período de tempo. Depois do 10º dia vem qual dia? 11º dia, certo? Ou seja, a perseguição, a provação tem dia para acabar. Você só tem que aguentar. Você entendeu isso? Você entendeu? Se você entender isso, tem dia. Jesus está dizendo assim, é somente 10 dias. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-lo. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Vai sofrer. Quanto tempo, Senhor? Talvez seja só 10 dias. E sabe qual é a ordem do Senhor? Seja fiel até a morte. Porque pode ser que durante os 10 dias tu morre. Sabe qual é a mensagem de Esmirna, irmãos? Eu acho lindo isso. É um povo que não tem medo. Porque o Senhor está encorajando, dizendo, não temas. E vai dizer para eles assim: seja fiel até a morte. Sabe o que é até a morte? Até o fim. Não tem como. Não existe isso. Não, eu fui fiel com a minha esposa nos primeiros 5 anos. Depois eu não fui mais. Ou você é fiel ou você não é. Ou você é fiel a Jesus, ou você não é. Nós precisamos permanecer fiel. Amém, irmãos? A vida cristã não é uma corrida de 100 metros, irmãos. É uma maratona. Paulo disse assim, eu vou para o alvo, mas eu ainda não cheguei, mas eu estou indo. Nós não podemos desistir no meio do caminho, por causa das circunstâncias.
Tudo pode. Como é a música? Tudo pode até. Eu continuo olhando para ti. Eu continuo olhando para ti. Eu continuo olhando. Que arrebatou o meu coração. Tudo pode até passar. Eu continuo olhando para ti. Tudo pode até mudar. Eu continuo olhando para ti. Tudo pode até passar. Pois tu és que arrebatou. Irmãos, céus e terra vão passar, mas a palavra do Senhor não vai passar. Ela vai permanecer. Pode passar, irmão, dor, pode passar câncer, pode vir um monte de coisa, irmão. Desastre, pode vir. Irmão, você tem que olhar para Jesus. Você tem que continuar olhando para Cristo. Olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus é esse, irmão, que nos mantém de pé. Ele está dizendo ainda mais aqui. Seja fiel até a morte. Pastor, você é fiel até a morte. Pastor, mas até a morte. Até a morte. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. É até acabar. Quando você entra nessa carreira cristã, na vida cristã, quando decide viver algo em Deus, dizer assim, ó, não tem mais volta. Já era. Quando vem essa convicção, minha irmã, no seu coração, diz assim, ó, eu não volto mais. Acabou. Já era. Pode vir um monte de treta na vida. Eu tô indo. Sabe por que as pessoas caem e ficam pelo caminho? Porque elas tiraram o olhar da eternidade. Quando você tira o olhar daquilo que é eterno, você fica olhando para a circunstância, aí você fica... Não, continua olhando para o alvo. Continua, irmãos. Tá difícil, continua olhando para o alvo. Até a morte. Até que Cristo volte. Até que seu corpo seja glorificado. Continua olhando para Ele. Seja fiel até o fim. Amém, meus irmãos? Seja fiel até o fim, até o fim, até o fim. Como nós precisamos de pessoas fiéis a Deus nesse mundo. Pessoas que não se vendem. Pessoas que não se trocam, que não barganham com Jesus. Jesus está dizendo para essa igreja, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A coroa da vida é a vida eterna. É a recompensa na eternidade de ser fiel a Cristo aqui. E ele vai dizer ainda mais, verso 11. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note uma coisa. A mensagem de Jesus é a igreja de Esmirna. Mas quando chega no final da mensagem, Jesus fala assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça. E ele vai dizer o que o Espírito diz às igrejas. Então sabe o que o Senhor está mostrando? Esmirna, o que eu estou falando com você e o que eu já falei com as outras igrejas, você precisa pegar. Porque eu estou falando com elas. Irmãos, sabe qual é o antídoto para a gente não viver uma vida orgulhosa como igreja? Você entender que Cristo está falando com outras comunidades. Nós precisamos ouvir até o que Jesus está falando em outra comunidade. E eles precisam também ouvir o que Jesus está falando aqui. Porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que o Espírito Santo está falando às igrejas. Está no plural, não está no singular. Está falando de comunidades locais, de cidades. Porque o Espírito Santo está comunicando algo. Ouça. Nós precisamos de ouvidos para ouvir. Esse ouvido não é o ouvido físico, mas é o ouvido espiritual. Ouvidos para ouvir o que Jesus está falando. Sabe, Jesus está nos encorajando hoje a permanecermos fiéis àquilo que Ele falou. Ele vai dizer ainda mais, olha o verso, no final do verso 11. Ao vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Pastor, o que é a segunda morte? Não basta uma primeira, tem que ter duas. A segunda morte ela é dada aos ímpios.
A Bíblia diz assim: ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Todos nós compareceremos diante de Deus. Todos nós. Mas os santos vão comparecer para receber sua recompensa eterna. Nós compareceremos diante do Senhor e Ele vai nos recompensar, irmã Patrícia. Ele vai falar assim: vinde bendito meu Pai. Você foi fiel no pouco, então sobre o muito eu te colocarei. Isso é recompensa eterna. E nós estaremos lá aquele dia para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor falou. Agora, mesmo que nós morramos aqui, então, a nossa primeira morte, que é a morte do corpo. Mas Jesus falou assim: nós que somos fiéis, que venceremos, nós não vamos participar da segunda morte. O que é essa segunda morte? É aqueles que vão ressuscitar e vão comparecer diante de Jesus também. Mas não para receber recompensa eterna, para receber condenação eterna. E eles serão lançados no lago de fogo, junto com o diabo, junto com a morte, e eles vão viver lá eternamente. Isso a Bíblia chama de segunda morte. É o lugar que você não deve ir, nem eu. Para quem está designado essa vida? Para aqueles que permanecem, para aqueles que vencem, aqueles que vão até o fim e não param. Aqueles que abandonam, aqueles que são apóstatas, aqueles que não querem Jesus. Eu preciso ser sincero, irmãos. Isso não é uma mensagem popular. Eu sei que isso não traz like para nós. Eu sei. Mas eu preciso ser verdadeiro. Para esses que não querem Jesus, o fim é o lago de fogo. É o que a Bíblia diz. E eu preciso ser sincero com você. Mesmo diante das aflições, permaneçam fiéis. Mesmo diante dos problemas, permaneçam fiéis. Porque existe uma recompensa eterna para os filhos de Deus. Quando você está com o olhar na eternidade, o seu sistema de valor aqui embaixo, ele muda. Porque seu olhar está na eternidade. Então aqui as coisas não têm tanto valor quanto você pensa. À luz da eternidade. Não é pra gente abandonar e pensar que vamos viver de maneira isolada, nada disso. É numa escala de valor, as coisas eternas têm mais valor. E nós usaremos essas coisas, Lucas capítulo 17. As riquezas em lista desse mundo, para granjear amigos da eternidade. Porque tudo fala de algo eterno. E é para lá que o Senhor está nos apontando. Somos peregrinos aqui. Aqui não é o final, irmãos. Será a transformação de todas as coisas. Amém? Eu gostaria que vocês colocassem de pé comigo, por favor. Eu quero orar por nós. Há a promessa de uma coroa de vida. E essa promessa, ela nos motiva, inclusive, a perseverar. Lembre-se de uma coisa, irmãos. Que as nossas leves e momentâneas tribulações, aquilo que você passa diariamente, seja no seu trabalho, seja com seus filhos, seja com sua família, seja com você mesmo, os seus problemas, não há de se comparar com a glória que Cristo está reservando para você. É o que a Bíblia diz. Tudo isso, irmãos, não se compara àquilo que Cristo tem preparado para os seus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos. E se o Espírito Santo liberou essa palavra ao seu coração, eu quero orar nesse momento por nós. Para que o Senhor, assim como a igreja de Esmirna, que era uma igreja poderosa em permanecer, nós possamos ser lembrados também que precisamos permanecer. Em meio à perseguição, em meio ao sofrimento, Cristo está conosco, aleluia. Cristo está conosco em meio a todo sofrimento. Ele conhece as nossas dores, inclusive nos promete uma vida eterna. Que possamos ser encorajados pela fé, irmãos, a perseverar como crentes. Indo até o final como os irmãos que foram de Esmirna. E seguir firmes no caminho e na caminhada com Cristo. Feche os seus olhos. Enquanto os irmãos ministram essa canção. Feche os seus olhos. Começa a orar no seu lugar.
Começa a orar, dizendo: Jesus, eu vou permanecer. Jesus, eu vou até o fim, eu não te abandono por nada. Não podemos deixar de anunciar aquilo que ouvimos. Ô Espírito Santo, Suas palavras são verdades tão